Então, uma boa noite a todos. Vamos dar aí início ao nosso encontro de hoje, onde nós vamos trabalhar com conteúdo relativo à obesidade, certo? No encontro passado, nós trabalhamos com os aspectos gerais da obesidade, o conceito, né? Vimos os tipos, a classificação da obesidade, e hoje nós vamos dar continuidade, e o objetivo é que nós cheguemos até o momento que nós possamos ter a capacidade de identificar e trabalhar esse grupo por ocasião da aplicação de atividades físicas que, no caso, serão associadas ao campo nutricional, que, no caso, seria já uma competência de um outro profissional. O objetivo nosso é respeitar a qualidade do nosso cliente, que no caso seria o obeso em si, ou quem tiver com uma taxa de gordura corporal acima do ideal, e dessa forma dar uma melhoria, né, na qualidade de vida, e também fazer com que se evite ou então que você minimize os efeitos, né, dessa doença crônica não transmissível, responsável por causar também muitos outros problemas que também podem ser classificados como doenças crônicas. Um exemplo típico seria, no caso, a hipertensão arterial sistêmica. Então, é um conteúdo muito interessante, é um conteúdo onde nós vamos utilizar de conhecimentos anteriores, medidas de avaliação, a parte de antropometria, a parte de fisiologia, para que a gente possa ter a capacidade de prescrever atividades físicas compatíveis com o grupo, ok? Então, vamos dar início. Sejam todos bem-vindos à nossa sala. Então, a partir de agora, o slide está legal aí. Vocês podem retornar. Tá legal, né? Tá passando direitinho aí, Elivânia? Tá sim, professor. Ok. Então, veja lá. O nosso tema é atividade física para grupos especiais. No caso, o nosso tema específico de hoje será o tratamento dos obesos, né? No que se refere à prescrição de atividades físicas. Nesse momento, nós vamos também, é claro, rever alguns conteúdos, porque para a gente falar de prescrição de atividade, a gente tem que levar em consideração algumas características desse grupo, para que a gente possa trabalhar, prescrever atividades físicas adequadas. Então, temos aí atividade física para grupos especiais, obesos, professor Antônio Martins Neto. Nós vamos começar analisando a teoria nutricional da pirâmide invertida. Aqui, o objetivo da gente é procurar entender o porquê, no campo nutricional, de você entrar em um processo que nós denominamos de assimilação de calorias acima daquilo que você normalmente gasta durante o dia. Ou seja, o que nós denominamos e discutimos em aulas anteriores, que é o balanço energético positivo. Você ingerir mais calorias do que o que você gasta. E com isso, o resultado é o acúmulo dessas calorias
sob a forma de gordura que vai se acumular nos adipócitos que estão distribuídos em todo o corpo e também nas vísceras, né? Principalmente as vísceras abdominais. Então, a teoria nutricional da pirâmide invertida, ela seria justamente uma condição em que você faz uso exagerado, certo? Ou que você tenha uma quantidade diminuída de outros nutrientes em detrimento de outros, né? De alguns em detrimento de outros. Então, se você analisar aí essa pirâmide, o que caracteriza uma situação que leva ao sobrepeso e à obesidade, uma das condições que há nutricional que nós estamos discutindo, seria o excesso de carboidratos simples associados a lipídios de baixa qualidade. O que são esses carboidratos simples? São os monossacarídeos, são os disacarídeos, né? Que são facilmente assimilados pelo nosso tubo digestivo e, consequentemente, levando a um aumento na taxa de glicose na corrente sanguínea, o que caracteriza a hiperglicemia, e assim desencadeando reflexos que vão contribuir para a liberação de um hormônio chamado insulina. Quando eu digo reflexos, eu coloquei até errado esse termo aí, porque eu não estou tratando diretamente de uma situação nervosa. Então, vamos tirar o reflexo e vamos colocar que os carboidratos, eles estimulam o pâncreas endócrino, principalmente as células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas, a liberarem o hormônio insulina, para que essa insulina facilite a entrada de carboidrato na célula. E assim, fornecendo nutriente para a célula e, ao mesmo tempo, diminuindo essa glicemia, que é um fator de homeostase do nosso organismo. E nós sabemos que a taxa de glicose, quando ela é sustentada na corrente sanguínea, caracteriza uma outra doença crônica não transmissível que nós denominamos de diabetes, certo? E essa diabetes, no caso relacionada ao campo nutricional, por excesso de carboidratos e lipídios de baixa qualidade, vai se caracterizar por um tipo específico, que é o diabetes tipo 2, onde, devido a esse aumento na taxa de insulina no sangue, você vai provocar uma resistência das células a essa insulina. Diabetes tipo 2. E vejam também aí que se fala em lipídios de baixa qualidade. Quando a gente fala nos lipídios, nós devemos lembrar que os lipídios são moléculas constituídas por ácidos graxos e por um álcool, ou representado por outros nutrientes que tenham características lipídicas. Dentre essas características, seria a questão da insolubilidade em água e solubilidade em solventes orgânicos, como o éter, o clorofórmio, o benzeno, dentre outros. Então, esses lipídios de baixa qualidade incluem, basicamente, aqueles que são responsáveis por aumentar a taxa de triglicerídeos e também a taxa de lipoproteínas de baixa densidade, low density, ou HDL, certo? Então, esse conjunto de carboidratos simples e de baixa qualidade, e lipídios de baixa qualidade em excesso na nossa dieta poderá provocar esse excesso de calorias, que no caso vai se transformar em gordura e que pode levar ao sobrepeso e à obesidade.
Num segundo momento, você tem o quê? O excesso de leite e derivados integrais com ácidos graxos saturados e colesterol. Então, vejam que aí você está falando agora de um nutriente, certo? E que esse nutriente, ele é constituído por proteínas, porém, eles estão associados a lipídios que podem promover o aumento na taxa de ácidos graxos saturados. Ou seja, em outras palavras, são os ácidos graxos que constituem a molécula de lipídios e que não apresentam ligações duplas entre carbonos. Então, a molécula está saturada com hidrogênio. E, desta forma, uma tendência física desses ácidos graxos saturados é de se solidificarem à temperatura ambiente. E dentro do nosso organismo, é responsável, juntamente com o colesterol, principalmente o LDL colesterol, de promover a formação de placas gordurosas, placas ateromatosas, que vão promover a obstrução de vasos sanguíneos, causando acidentes vasculares cerebrais, né, isquêmicos, entupindo vasos sanguíneos do coração, dentre outras regiões do nosso organismo. Né? Um outro ponto seria o quê? O excesso de carne vermelha e pouca utilização de leguminosas, como o feijão, a fava, as lentilhas, né? Os peixes, as aves, os ovos. Então, nota-se uma pouca diversidade dos elementos nutricionais e o indivíduo fixa a sua base nutricional em proteínas derivadas de carne vermelha que são ricas em LDL colesterol e triglicerídeos, além também de toxinas, certo? E por último, vejam aí, uma alimentação pobre em frutas, né? Em verduras, em oleaginosas e legumes. Uma base vegetariana do processo nutricional. Então vejam que aí a coisa está invertida. O que você deveria ter mais, você está ingerindo de menos. Certo? E você está provocando, observem bem as palavras que estão no início aí de cada quadrinho, excesso. Nós precisamos de carboidratos. Só que essa quantidade de carboidratos, ela tem que ser suficiente para que você possa gastar nas atividades diárias, no processo metabólico diário, o seu metabolismo basal, certo? Então vejam aí o excesso de carboidrato, o excesso de leite, o excesso de carne, e aí à medida que você vai descendo, você vai encontrando aí o quê? Uma situação em que aquilo que deveria estar em maior quantidade, certo? Digamos assim, uma quantidade adequada, está sendo consumido em uma quantidade inexpressiva, ou até mesmo inexistente. Como ocorre a perca de peso gordo? É uma pergunta, né, que é muito fácil a gente responder. O difícil mesmo é a gente saber da resposta e fazer aquilo que deve ser feito. Para você perder peso gordo é bem simples. Basta você ingerir menos caloria do que a quantidade que você gasta diariamente. O difícil agora é a gente entender essa questão dessas calorias, fazer uma correlação entre caloria e peso gordo, ver qual a relação do tipo de atividade física com essa condição de metabolizar o lipídio, certo? Utilizar os
protocolos de vários autores, várias fórmulas para que você possa calcular o consumo de oxigênio, a massa corpórea total, o percentual de gordura, o percentual de massa magra, né? São essas situações aí que são um pouco mais difíceis, mas são apresentadas e todos nós temos a capacidade de chegar até essas fórmulas e com a prática isso vai se tornar corriqueiro. Você faz até mentalmente, certo? Até mentalmente você faz a utilização de determinadas fórmulas para você saber de uma maneira bem simples o quanto que você está gastando de calorias numa determinada atividade, certo? Então, tudo está em tabelas, você encontra em tabelas. Qual é o gasto energético da corrida, qual é o gasto energético da caminhada. Você encontra tabelas para tudo. Até tabelas que dizem varrer uma casa, dormir, dentre outras atividades. O gasto energético em repouso, que nós chamamos de taxa metabólica basal, né? Então, tudo isso está disponível. Basta você ir em busca dessas informações. Certo? Da mesma forma, você tem tabelas nutricionais. Agora, eu aconselho, né? Você não é nutricionista. Você é um bacharel em educação física. Então, vamos... Professor. Oi. Eu comprei um livro aqui que o professor Moisés indicou na disciplina que ele deu para nós sobre idosos. A disciplina que era do professor Alexa. Sim. Atividade física para o idoso. Gasto energético na atividade. Tem todos os aí que você está falando. Justamente. Pronto, Alivânia. Pois está aí, ó. Você concordando, né? E mostrando, né? Natação, da corrida, da musculação, de jogar futebol. Pronto. Então, veja que você encontra em tabelas, né? E também as fórmulas que podem ser utilizadas para poder você calcular essas variantes aí, esses percentuais de gordura, dentre outros. Essas fórmulas, é claro que você não vai guardar elas em mente. Você tem o quê? Disponibilizadas aí. E daí você pega a fórmula tal direitinho, que melhor lhe convir para o momento, e você utiliza para aquilo que você quer. Certo? Mas é aquela história, você dentro do seu campo de profissional de educação física. Tanto é que nós aqui no nosso encontro, a gente não vai falar muito em questão nutricional, não. Porque nós já temos o básico, que foi apresentado para vocês no decorrer do curso. Vocês já sabem o que é carboidrato, lipídio, proteína, vitamina, ácidos nucleicos, já sabem o que é a bioenergética, como que esses nutrientes são utilizados para a produção de energia, já sabem a quantidade de energia que pode ser disponibilizada por cada um deles, já sabem que os carboidratos são a fonte principal de produção de energia, que a gordura é a fonte secundária, que um carboidrato é, no caso, menos energético por mol do que a gordura, né? Quantas calorias são fornecidas por um mol de glicose, por um mol de ácido graxo. Então, tudo isso aí vocês já passaram, né, por informações relativas. E se você não tem o conhecimento adequado no momento, é porque vocês não estão na prática ainda. Mas quando vocês começarem a trabalhar, né, ou que se vocês já trabalharem e ampliarem o campo profissional de vocês, vocês vão sentir necessidade disso aí. E à medida que você vai trabalhando e tal, você vai assimilando, você vai guardando e vai somando
esses conhecimentos a outros e, de repente, você está aí, um doutor em treinamento desportivo ou outras sub-áreas da educação física. Então, como ocorre a perda de peso gordo? Como que ocorre? Ora, muito simples, olha aí. Muito simples. Questão da alimentação, hábitos saudáveis da alimentação, somado a quê? A prática de atividades físicas. Então, você tem aí uma imagem mostrando a simplicidade do que é perder peso gordo. É você fechar a boca, entre aspas, né? Fechar a boca significa diminuir a ingesta calórica e aumentar um pouco mais o gasto calórico, utilizando-se da prática de atividades físicas. Então, nessa pergunta de como perder peso gordo, você encontra muitas informações na mídia, né? Você tem aí uma situação, eu escolhi aí algumas imagens aí do YouTube. Você pode até olhar para essa imagem aí, no momento que você colocar lá peso gordo, obesidade, como perder peso gordo e tal, como emagrecer, você vai encontrar essas imagens aí, né? Isso aqui tudo eu pego essas imagens do Google, eu boto lá o tema e boto imagens, e aí a gente vê muitos materiais, muitos são confiáveis, outros não, né? Quantos quilos você gostaria de eliminar? 5, 10, 15, 20 quilos? Rapaz, na hora que você vê uma imagem dessa daí, né, você vai direto. Aí quando chega lá, aquela ladainha toda e pá. E quando você menos imagina, você está justamente naquilo que a educação física prega, juntamente com a questão nutricional, né? Você pode se utilizar de qualquer metodologia, mas se você não cair na situação anterior, que é de diminuir a ingesta calórica e aumentar o gasto calórico, você não vai conseguir perder peso. Então você tem aí essa imagem, você tem aqui uma outra imagem que é bem interessante, bem simples. Olha aí o que ela diz, ó, foque nisso. Aí tem aí um rapaz aí, ó, todo a barriguinha dele, né? O abdômen, é o saradinho, né? É isso que a mídia prega pra gente, e claro, em parte é saudável, né? Você tem aí a garota, né? O exemplo de tipo físico, magreza e tal, é o que a mídia prega. Mas para a saúde é básico. E você tem do outro lado, né? O gordinho, a gordinha, com os seus problemas, né? Com suas dificuldades, né? Até mesmo situações referentes a problemas relacionados a doenças crônicas não transmissíveis. A própria obesidade já é uma doença crônica não transmissível e é a base para o surgimento das demais doenças. Então, tá aí. Então, vamos falar um pouco aqui a respeito da questão de medicamentos. Como perder peso gordo? Aí tem aí, ó. Medicamentos. Olha, meu povo, se praticar atividade física sem ter aquela apatia, né? Sem ter aquela vontade mesmo, gostar de fazer para poder produzir hormônios do prazer, dentre outros, é ruim. É como se você pegasse uma enxada e ir para a roça. Mas você, mesmo trabalhando de roça, você tem que ver que você está trabalhando com o objetivo de se alimentar. Então, a gente tem que praticar atividade física também com essa visão de que a prática da atividade física ela vai melhorar a nossa condição física, o que é satisfatório para a manutenção da nossa saúde. Então, é bem mais fácil ficar deitado em casa, assistindo TV e abrindo minha geladeira ou outra, se você não tem, e ficar beliscando, petiscando, bebendo,
e o peso gordo aumentando. Então, quando se diz o seguinte, você está gordinho, você está com problemas cardiovasculares, você está com problemas relacionados ao sistema esquelético, osteoartrose, e você vai ter que perder peso. Aí a pessoa vai lá e pensa, eita, poxa, fazer atividade física, ir para uma academia, ficar levantando peso e tal, aí você não vai fazer, aí alguém chega para você, ou você vai para a internet, e lá tem lá um chamativo, porque essa mídia, né, ela sabe fazer o marketing da história. E aí você vê logo, perca 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos em uma semana. Aí você se encaminha para a página, e lá eles vão falar de suplementação, de medicamentos, né? Se bem que o medicamento em si, normalmente ele é repassado por um endocrinologista em condições em que o indivíduo não tenha aquela situação de poder perder peso de uma forma natural. O indivíduo tem algum problema hormonal, o indivíduo tem um problema orgânico que o impede de perder peso de uma maneira satisfatória. Tem algum problema relacionado à questão do físico, que não pode praticar atividade física de maneira efetiva. Então, se usa de determinados medicamentos. Então, no campo da medicina, no campo médico em si, você tem alguns medicamentos que são utilizados com o objetivo da perca de peso. E esses medicamentos em si, a sua base, o seu princípio ativo é promover a diminuição do apetite. Como? Agindo diretamente sobre o centro regulador da fome, o centro da fome. Ou, de alguma forma, agindo sobre receptores que são capazes de captar informações a respeito da atividade nutricional do indivíduo. Um exemplo muito comum de medicamento utilizado para perca de peso gordo, que é inibidor do apetite, porque age diretamente no centro regulador da fome, é a sibutramina. A sibutramina é utilizada, mas a sibutramina ela tem os seus efeitos colaterais. E dentre os efeitos colaterais, nós temos casos de ansiedade, que levam até mesmo à condição do indivíduo tirar a própria vida. Então, sem necessidade, não vou tomar um medicamento desse. Certo? Existem ervas milagrosas que são vendidas aí no mercado negro. Existem a questão dos energéticos da vida, que você utiliza com o objetivo de aumentar o metabolismo basal para poder você gastar mais calorias. Mas você tem que ver as contraindicações. Né? Esses energéticos, normalmente, eles são prejudiciais para o sistema cardiovascular. E se você já for uma pessoa cometida de algum problema e não sabe, porque são doenças silenciosas, isso poderá lhe causar um prejuízo muito grande. Certo? Dietas da moda. Oh, meu Deus, mas isso é muito comum. Né? Dietas da moda. Dietas tipo uma bolacha de água e sal e um copo d'água. Dieta da moda. Né? Das modelos. Dieta da moda. Detox. Dieta da moda. Dieta da lua. Olha bem aqui para baixo, ó. No vermelho, ó. Suco detox. Dieta da lua. Passar fome. Se estressar em práticas de atividades físicas juntamente com dietas desequilibradas. Não se alimentar de carboidrato. Não, tira carboidrato, porque carboidrato engorda.
Se tira carboidrato porque carboidrato engorda, imagina o lipídio, que já é a gordura em si. A pessoa não vai utilizar. E, consequentemente, vai provocar um desequilíbrio orgânico que poderá causar prejuízos ainda maiores do que a própria obesidade ou sobrepeso. Não devemos esquecer que o carboidrato é a fonte única de produção de energia para o sistema nervoso central, para as células sanguíneas, né? Tanto as hemácias quanto as células de sistema de defesa do nosso organismo. E aí você imagine, sistema nervoso sem energia, hemácias transportadoras de gases sem energia, as células do nosso sistema de defesa sem energia, principalmente numa situação de pandemia dessa, ok? Então as dietas da moda estão aí, né? Os detox da vida, os chás de determinadas ervas, dentre outras situações que são utilizadas para promover a perca de gordura corporal. No geral, essas dietas normalmente provocam um desequilíbrio no metabolismo e causando prejuízos ao indivíduo. Professor, essa subtramina, ela é indicada mais para pessoas que querem perder peso. Quem é que é um profissional responsável que passa ela? O endocrinologista. É? O endocrinologista. Nenhum nutricionista tem essa situação de capacidade de receitar a sibutramina. O endocrinologista seria a pessoa mais indicada, certo? Tendo em vista que ele é que tem o conhecimento e a capacidade de analisar aquela condição do indivíduo. Porque ele pode ser um indivíduo que tenha um processo de obesidade ou uma condição de sobrepeso por conta de desequilíbrios hormonais. Então, se ele tem conhecimento de um desequilíbrio hormonal, por exemplo, por conta de uma remoção da tireoide, que o indivíduo vai ter desequilíbrio na taxa metabólica e tudo, ele vai ter que tratar com uma outra situação, né? Que no caso seria medicamentosa. O nutricionista, como se diz, ele está ali para trabalhar diretamente com a situação nutricional. Ele tem que ter o conhecimento da questão dietética, ele tem que ter o conhecimento do nutriente adequado, do percentual dos nutrientes, ele tem que ter a capacidade de analisar a quantidade de calorias através de uma informação do seu cliente a respeito do que ele ingere no cotidiano, tá certo? Ele tem que ter o conhecimento do campo relacionado à questão da perca calórica, que ele vai ter que fazer uma relação entre o ganho e o gasto, para poder ver se você tem uma harmonia, um equilíbrio, se você tem um balanço energético positivo, que pode causar obesidade ou sobrepeso, ou se ele tem balanço energético negativo, que vai, no caso, condicionar uma situação de magreza, de ectomorfia no indivíduo, tá certo? Ele não tem nada que mexer com questão de receituário, certo? Então, o mais adequado, o mais indicado, no caso, é o endocrinologista. Certo. Tudo bem? Professor, certo. É outra dúvida. O senhor falou Tudo com bem. relação à dieta da moda. E essas dietas, elas podem ocasionar algum tipo de disfunções nas pessoas que utilizam ela? Com toda certeza. Com toda certeza. Certo? Tudo que você imagina em relação ao que pode causar prejuízo ou não, depende da qualidade e da quantidade. É um ponto muito importante. Até água demais é veneno.
Aí tu imagina água. Como, Martins, que água pode ser veneno? A partir do momento que você ingere grandes quantidades de água, no caso, que tenha uma composição química diferente do seu plasma, que a gente chama de água potável, que não tenha na sua constituição aquela quantidade de eletrólitos do sangue, isso por ocasião de uma prática de atividades físicas em que você perdeu muita água e sódio através do suor, essa água em quantidade ela passa a ser um veneno, porque ela vai provocar diluição do seu sangue, diminuindo assim a concentração de sódio. E o sódio sanguíneo é de grande importância para o funcionamento do teu sistema nervoso, que é um sistema que coordena a atividade dos demais sistemas. Então, quando eu digo que água pode ser veneno, você imagine outros nutrientes. Certo? Você ter o nutriente em si é natural, mas você ingerir em quantidades elevadas, aí já é o problema. Ou então, em quantidades diminuídas. Veja aquela dieta chamada de dieta cetogênica. Proteína faz parte do nosso corpo, cara. Seja bem-vinda, proteína. Mas aí, de repente, o que é que o indivíduo faz? Ele deixa de utilizar o carboidrato, ele deixa de utilizar o lipídio e passa a utilizar, basicamente, alimentos ricos em proteínas. Conclusão. Vai causar prejuízo no processo de filtração do sangue por parte dos rins, vai causar problema renal, vai causar hipertensão arterial sistêmica, tá certo? E tudo isso aí foi provocado por um desarranjo dietético. Então, tu pode ver que até a própria dieta não, os próprios nutrientes naturais, sejam eles orgânicos ou inorgânicos, em quantidades que não sejam adequadas, elas causam desequilíbrio. E aí agora você imagina o indivíduo sendo forçado a utilizar uma suplementação com o objetivo de provocar uma determinada reação por parte do organismo. Certo? O que eu sempre digo é o seguinte: tudo serve para poder emagrecer. Por quê? Quem é que já se viu dizer que o indivíduo doente não emagrece? É? Então você tem que pensar na questão do emagrecimento como sendo uma situação natural, aquela coisa que deva ocorrer por conta de uma educação nutricional, de uma prática saudável de atividade física. E isso requer o quê? Isso requer esforço, isso requer tempo, para evitar justamente o que nós temos bem abaixo, ó. Efeito sanfona. Um exemplo bem típico do efeito sanfona é o que eu vou dar como exemplo, uma pessoa que vai se aproximando no período das férias. Se aproximando do período das férias, ela vai ter aquele encontro com os amigos na praia. E, de repente, se vê no espelho, e aí fica procurando defeito. Ah, eu tô gordinha aqui, eu tô gordinha acolá, eu tô magra aqui, tá caído aqui, tem que levantar ali. Aí, de repente, a viagem é na semana que vem. E assim, ela tá com sobrepeso de 5, 10 quilos e quer perder isso aí numa semana. Impossível. Né? Impossível. Uma perca saudável de peso é em torno de 1 quilo por mês. Acaba entrando numa dieta restritiva, né? Absurda. Justamente, pai. Que levam a várias disfunções do humor, da apetite do cara lá. Fica estressado e tudo. Isso sem se falar também que naquela condição de perca de proteínas musculares. O indivíduo está ingerindo muita proteína e pensa que aquela proteína vai para o músculo. E, na realidade, na deficiência do carboidrato, o organismo vai em busca das proteínas para poder transformar em carboidrato por um processo chamado de gliconeogênese, para poder manter justamente aquela glicemia.
certo? Então, essa pessoa ela vai querer perder peso rapidamente, vai se utilizar de dietas da moda, de medicamento, às vezes não faz nem atividade física, porque é cansativa, não tem tempo. Aí, resultado, perde peso? Perde. Mas esse peso, que foi que ela perdeu? Ela perdeu gordura? Ou será que ela perdeu água? Ela está desidratada? Como eu conheço casos diretamente de pessoas que se utilizavam, sabe de quê? Para poder, na mentalidade dela, emagrecer. Mas ela parece que não sabia a diferença entre emagrecer e perder peso. Perder peso e emagrecer é diferente. Sabe o que ela utilizava? Ela utilizava laxantes. Todo dia ela tomava comprimidos de lactopurga para poder viver em diarreia crônica. Perdeu peso? Perdeu. Perdeu e foi muito. Por quê? Doente, poxa. Desidratada. E aí você imagina os problemas que são decorrentes de uma desidratação crônica. Imagina. Certo? Será que essa pessoa perdeu peso não foi porque ela teve um catabolismo proteico exagerado por conta da falta de carboidratos na sua dieta? Quando você participa de uma dieta que é repassada a você por um nutricionista, será que esse profissional é confiável ao ponto de que ele não se utilize de outros artifícios para que você perca peso e você não ter o conhecimento de que aquela perca de peso é porque você está perdendo muito líquido? Nós sabemos que 65% em média nos indivíduos jovens, em relação ao total, aos 100% do nosso organismo, é água. Eu tenho uma dificuldade muito grande em manter o meu percentual de água. Por quê? Porque eu tomo medicamentos que são diuréticos. Eu tenho problemas relacionados, eu não gosto nem de dizer que eu tenho problema, não. Eu tenho hipertensão, mas tratada. Tratada. E os medicamentos, na hora que eu pego qualquer medicamento, a primeira coisa que eu faço é ler a bula. Eu leio a bula todinha. Primeira coisa na bula que eu leio são, no caso, o princípio ativo do remédio, do medicamento, da droga, para ver como que ela age. Aí eu vou juntar um pouco lá, com meus conhecimentos, um pouco que eu tenho de fisiologia, para entender como é que aquele medicamento age. Depois eu vou o quê? Para os efeitos colaterais. O que aquele medicamento provoca? E quase todos os medicamentos, né, que são utilizados para manutenção de uma pressão arterial próxima do normal, eles são o quê? Diuréticos. Faz com que você perca água, eletrólitos, através do sistema urinário, para poder você provocar uma hipovolemia, diminuição no volume total de sangue, o que vai influenciar direto no volume de ejeção, que é a quantidade de sangue bombeada, né, por cada batimento pelo ventrículo, e diminuindo o volume de ejeção, você diminui o débito cardíaco e, consequentemente, você diminui a pressão arterial, principalmente a pressão arterial sistólica. E daí vem outros medicamentos para poder diminuir a resistência periférica, como, por exemplo, a simvastatina, que é utilizada para diminuir a produção de colesterol por parte do fígado. E diminuindo a produção de colesterol, você vai influenciar no diâmetro transverso dos vasos. Aumentando o diâmetro transverso dos vasos, você diminui a resistência e assim você contribui para a diminuição da pressão diastólica.
E dessa forma, pessoal, você tem o tratamento de um problema, mas você causa outros problemas. Certo? A minha mãe, de tanto tempo que ela toma medicamentos para equilíbrio de pressão, hoje são poucos os medicamentos que ela pode tomar. Por quê? Porque se os medicamentos agem sobre o rim, ela já está com problemas relacionados à diurese, por conta dos efeitos colaterais de medicamentos. Então, ela já tem que tomar outros medicamentos que tenham efeito sobre a questão da hipertensão e que ajam de maneira diferenciada. Por exemplo, sobre os receptores, né, relacionados à estimulação proveniente de mediadores químicos do sistema nervoso central. Então, é dessa forma. Quanto mais natural, meu amigo velho, dentro das quantidades normais que são ditadas, né, pela ciência, melhor. Tá bom? Objetivos da dieta hipocalórica. Olha o nome, dieta hipo baixo. Caloria se refere a quê? A uma unidade que está relacionada à energia. Então, dieta hipocalórica é uma dieta que é constituída de baixa quantidade de energia. Então, quais são os objetivos? Primeiro, promover um peso corporal adequado, né? E esse peso corporal adequado, pessoal, que peso é esse, hein? Esse peso corporal adequado é aquele peso que você se sente bem com ele. É aquele peso que não está lhe causando problemas relacionados a surgimento de contratempos, de outras doenças. Esse é seu peso adequado. Não devemos associar, por exemplo, o indivíduo magro como sendo o indivíduo que tem peso adequado. Eu conheço indivíduos que são magros, porque eu trabalho muito com a prática de pressão arterial, e eu vejo indivíduos magros que são hipertensos e vejo indivíduos com sobrepeso ou obesos que têm pressão normal. Tá certo? Então você tem que ver, colocar em mente o que é adequado em termos de peso corporal. E não cair naquela situação da mídia de que o bonito é o magro. Tá certo? Mesma coisa está relacionada à questão da hipertensão, que nós vamos discutir futuramente. Qual é a tua pressão normal? Eu pensava que era 12/8, 120/80 milímetros de mercúrio. Talvez não seja. Normalmente, quando eu mensuro pressão arterial de grupos na universidade ou em outras condições, em outros locais, com outros objetivos, a gente vê que a nossa média de pressão arterial para o grupo das mulheres, para a gente aqui, o normal, em média, é pressão de 10/7, 9/6. Se eu for colocar uma pressão de 12/8 para esse grupo, ela vai estar com hipertensão. E o que normalmente a gente vê nas tabelas é aquela coisa geral, né? Pressão normal, 12/8. Se passar disso aí, você já está com hipertensão, tal, não sei o quê. É um pré-hipertenso, é um hipertenso grave, um hipertenso classe 1, classe 2, classe 3. Então, a gente tem que pensar nisso aí, né? Então, dieta objetiva, dieta hipocalórica, promover peso corporal adequado. Contribuir na diminuição e estabilização dos níveis pressóricos. Olha aí. Níveis pressóricos. Pressão arterial. E nas concentrações sanguíneas de colesterol, triglicerídeos e glicose. Então, para isso que serve uma dieta hipocalórica. O indivíduo pode até estar com aquele seu peso ideal, mas ele é um indivíduo que tem HAS,
hipertensão arterial sistêmica. É o indivíduo que tem dislipidemias, taxa de colesterol, principalmente o LDL colesterol elevado, triglicerídeo elevado. Indivíduo que tem o quê? Diabetes, diabetes mellitus, diabetes tipo 2 ou insulino dependente. Então, aí você tem também a incorporação de dietas específicas para essas situações. Diminuir ou atenuar as complicações orgânicas advindas da obesidade. Então, se você aplica uma dieta hipocalórica, é claro que o objetivo é você promover uma perca de peso gordo, o objetivo é você diminuir as taxas lipídicas, diminuir a taxa de glicose, e dessa forma, você vai contribuir para que atenue outras complicações. Se o excesso de peso está causando pressão nas suas vértebras, comprimindo nervos que irradiam dores para regiões periféricas, né? Se você tem problemas de osteoartrose, problemas ósseos, problemas articulares, por conta de um sobrepeso, de obesidade, a dieta hipocalórica vai contribuir para você perder esse peso gordo e assim atenuar as complicações que podem ser provenientes de outras enfermidades. Melhorar a evolução clínica e a qualidade de vida do paciente. Como nós sabemos, as chamadas doenças crônicas não transmissíveis são doenças que normalmente não têm cura. Não tem cura. E à medida que vai passando o tempo, que são doenças que a gente chama de doenças silenciosas, quando você vai descobrir que tem a doença, ela já está numa condição em que ela já irradiou problemas para outros sistemas corporais. Você já tem outras doenças que eu chamo até de doenças satélites, que foram ocasionadas pela obesidade em si. O diabetes é provocado pela obesidade, o HS, hipertensão arterial sistêmica, é provocado por obesidade. Algumas doenças relacionadas ao sistema esquelético é proveniente de obesidade, né? Doenças relacionadas à questão do sistema nervoso em si, relacionado à situação do estresse, à situação do humor, pode ser adquirida através de quem? Da questão da obesidade. Então, mais uma situação para a dieta hipocalórica contribuir para diminuir, né, ou atenuar essa questão da evolução clínica e assim melhorando a qualidade de vida do paciente, tempo de vida do paciente, certo? Uma doença, uma hipertensão arterial sistêmica, ela poderia evoluir rapidamente para uma condição de óbito do indivíduo. Mas se o indivíduo conhece e trata com atividade física e com dieta adequada, ele pode, no caso, ter uma evolução melhor, né? Uma sobrevida maior. Ok? Então, esses dados aí são provenientes desses autores, de acordo com o referencial. O acompanhamento nutricional oferece. O que o acompanhamento nutricional oferece? Olha aí, ó. Verificação de peso, que na realidade, quando a gente fala em peso, pessoal, a gente está falando em massa, porque na realidade o peso ele é condicionado a uma fórmula física que seria o produto da massa vezes uma força, que é a força gravitacional. Então, a massa é dada em gramas, é dada em quilogramas. E a força da gravidade, a unidade é, no caso, aceleração, que é uma unidade
proveniente da questão da física. Então, nesse caso, quando você fala em peso, você está falando o quê? De massa, que no caso é quilograma, e de aceleração, que no caso é metro por segundo ao quadrado. Então, se alguém perguntar meu peso, ele vai até se zangar comigo. Por quê? A minha massa é 80 quilogramas. Se eu multiplicar isso aqui por 9,8, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, eu terei o quê? 800 quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado. Então, se alguém perguntar meu peso, eu vou dizer, meu peso é 800 quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. Aí o indivíduo vai dizer assim, pô, cara, tu quer curtir da minha cara? Eu digo, não, meu filho. Você que tem que ter um pouquinho mais de conhecimento para saber o que é que você pergunta. E não ter vergonha, viu, pessoal? Não ter vergonha de utilizar aquilo que você aprendeu. Então, se alguém lhe perguntar qual é o seu peso, você diga, a minha massa é 80 quilogramas. Minha massa. 80 quilogramas. Tá certo? Então, verificação da massa, que vulgarmente nós chamamos de peso. Verificação do índice de massa corpórea, IMC. Verificação da cintura, do diâmetro da cintura, a circunferência da cintura, circunferência abdominal, certo? Verificar os chamados diários alimentares. O que são esses diários alimentares? Quando você procura um nutricionista, ele tem que fazer uma anamnese, conhecer um pouco da sua vida, do seu cotidiano, da sua família, do seu passado. É função do nutricionista. Por quê? A obesidade e outras situações relacionadas ao nutricionista está incorporada a questão genética, a questão dos hábitos diários, a sua prática de trabalho diária, tudo que você realiza. Então, ele vai te passar o quê? Uma cadernetazinha, vai te dar uma folhinha, ali você vai ter que anotar de que você se alimenta e o que você faz. Então, pela manhã, você tomou lá, eu tomei mais ou menos 100 ml de café, tomei 100 ml de leite, 2 torradas, um pão massa grossa, 2 ovos, um pedaço de bacon, tá entendendo? Aí você anota direitinho. O lanche, um pastel, uma Coca-Cola. O almoço, mais ou menos 200 gramas de arroz, uns 50 gramas de feijão, uns 100 gramas de carne, 2 ovos fritos na gordura. Aí você vai anotando. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quando for segunda-feira, você vai lá em busca do nutricionista. Você vai ao nutricionista e entrega para ele. Se ele for um profissional que respeita o seu diploma, ele vai pegar todas aquelas quantidades diárias, todas, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e vai fazer uma relação daquilo com tabelas de gasto, de ganho calórico. E aí ele vai ver que você ganhou 3.000 calorias no dia, 2.500 em outro, 3.500 em outro. No final de semana, por conta da picanha, por conta da pizza e tal, por conta da visita ao shopping, lá no Bomboniere e tal, ingeriu 5.000 quilocalorias. Estou botando caloria demais aqui mesmo. Aí ele faz uma média semanal da semana e vai ter uma média diária. O indivíduo está o quê? Ingerindo, em média, 3.000 quilocalorias.
E aí vamos agora analisar. O que ele fez? Ele dormiu, ele caminhou, ele subiu escada, ele jogou a partida de futebol, e que normalmente ele faz isso no final de semana, tá? Aí ele vai pegar também tabelas, ver o gasto calórico daquelas atividades. E aí vai ver o quê? Que, de acordo com o hábito nutricional dele, ele ingeriu, em média, 3.000 quilocalorias. E na prática de atividades físicas, juntando com o metabolismo basal, que já é o normal de cada um, deu 2.500 quilocalorias. Resultado, pessoal, ele está com um balanço energético positivo de 500 quilocalorias. E aí, o que é que eu vou proceder? Eu vou diminuir na quantidade dietética dele. Às vezes, não mudo nem a quantidade, eu mudo a qualidade dos alimentos. Então, eu posso mexer com quantidade e qualidade. E vou pedir que ele procure a Elivane, para que a Elivane faça para esse indivíduo um planejamento de trabalho semanal, para que ele possa, juntamente com a dieta passada pelo nutricionista, perder esses 500 quilocalorias que está ultrapassando, para que ele entre num balanço que seja nulo. Ou se ele quer perder peso, que ele entre em balanço energético negativo, que gaste mais calorias do que o que está ingerindo. Pessoal, ficou bem claro aí qual é a função do nutricionista? Sim, professor. Ficou? Aí o que é que acontece? Você vai ao nutricionista, pelo amor de Deus, eu estou falando aqui, tá? Esse aqui eu boto no YouTube. Certo? Eu procuro um nutricionista, não sei quem é. Aí, de repente, eu já saio de lá com whey protein, saio de lá com aminoácidos de cadeia ramificada, BCAAs, saio de lá com termogênico. No primeiro dia que eu fui falar com o nutricionista. Poxa, cara, aí não dá pra gente aceitar. Não dá. Né? Eu já procurei médicos e tal para poder fazer tratamento relacionado a algumas situações minhas. E eu só fui lá uma vez. Porque você não sente assim aquela apreciação, tá entendendo? Aquela responsabilidade com a sua profissão. Tá entendendo? Então é para isso que nós estamos aqui, para poder dar essas informações. Nós não temos que entrar no campo da nutrição, nós temos que ter o nosso conhecimento para a gente saber o que está fazendo, e o nutricionista tem que ficar lá no campo dele, respeitar o campo do profissional de educação física, respeitar o campo do endocrinologista, respeitar o campo do psicólogo, dentre outros. E aí, professor? Diga. O senhor falando a respeito aí do nutricionista que o senhor foi, né, no caso? Não, fui não. Eu disse que já procurei, já alguns sim, profissionais de outras. E tal. Aí o senhor, no caso, sente uma decepção porque eles já oferecem, em vez de uma nutrição, já que passa de início um suplemento, né? Isso eu estou colocando. Não é situação de que eu participei nessa área. Mas sim, que eu tenho conhecimento de pessoas que vão ao nutricionista e já saem de lá com isso. Eu tenho um exemplo dentro de casa, né? Olha aí. Eu indiquei uma profissional para minha tia, para ela fazer para repassar uma dieta para ela, né? Fazer uma avaliação nutricional para ela. Porque ela no início estava abaixo do peso e eu incentivei ela a ir à academia, né? Começar o primeiro passo a treinar na academia. E lá na academia ela tinha um acompanhamento do próprio personal lá da academia, né? Certo. Aí eu disse, agora tá legal, agora só falta um nutricionista. Aí eu indiquei e tudo mais. Aí ela voltou, aí ela me mostrou o que ele... Fui curioso, né, de ver o que ela passou.
passou a dietinha direitinho e tal. Aí já passou logo vários suplementos. Aí eu fiquei assim, caraca, sendo que, assim, pelo meu ponto de vista, eu acho que poderia Se ela mexeu na dieta em si, a própria daria questão para da ela nutrição, daria a parte da nutrição para ela pois poder é, conseguir já ganhar massa, entendeu? Só com alimentação. Só isso. com. Mas como eles são. Como ela foi nessa nutricionista e lá dentro já é uma loja de suplemento, aí ela tipo quer ganhar, tá entendendo? Aí Meu ela botou filho, logo pra ela gastar seus quase 300 conto em suplemento. Aí eu, lasqueiro. pois é. Pois então pronto. Então Professor, você... isso aí que o, Hum, que o Jonathan falou é o que mais acontece, porque hoje em dia muitos, né? Não vou generalizar, porque tem excelentes profissionais de nutrição, mas muitos profissionais eles estão diretamente acarretados nisso. Ter parceria com algum meio externo de venda de suplementação, até mesmo ter loja, e eles acabam, tipo, focando tudo naquilo dali, entendeu? E aí acaba saindo muito até desestimulante, que tem gente lá na academia que eu trabalho, que às vezes desiste, porque, eu desisti, porque o nutricionista passou um monte de suplemento, eu não tenho dinheiro para comprar. Pô, tem muita coisa que tu consegue na porra da alimentação, caramba. pois é, cara. Pois O é ovo, justamente isso aí. caramba, é assim É mesmo. essa a visão que eu quero que nós profissionais tenhamos a respeito da questão da nutrição. É só você botar em mente que uma dieta balanceada para um indivíduo que não é praticante de atividade física ou que é um praticante de atividade física de maneira esporádica, que não seja um atleta de alto nível, que objetiva abater recordes ou coisa. Poxa, uma dieta normal, balanceada, respeitando os percentuais, 55% a 65% de carboidrato, 25% a 30% de lipídios, 10 a 15% de proteínas, e que seja bem colorida, bem diversa de nutrientes, ali é o básico, poxa. Certo? Suplemento. Para quem não consegue obter os nutrientes necessários para a condição que ele se encontra. Se ele gasta 5.000 calorias diárias com a sua prática de atividades físicas, com o seu metabolismo basal que está aumentado porque ele é um praticante de atividade física, moço, para ele conseguir aquela quantidade de calorias diárias, ingerindo arroz, feijão, macarrão, ovo e tudo mais, é meio difícil. Então, um indivíduo desse aí, ele tem que tomar o quê? Ele tem que ter uma suplementação que vá oferecer aqueles carboidratos que ele não consegue obter diretamente na dieta, aqueles aminoácidos que devem ser obtidos a mais em percentuais por conta da prática da atividade física. E sim, tá aí para que serve o suplemento. O nome já está dizendo, você suplementar aquilo que você não está adquirindo normalmente com a sua prática dietética. Tá certo? Entenderam aí, meus amigos? Sim, professor. Beleza. Orientação nutricional. É isso que o nutricionista deve fazer, orientar, através de slides, álbum seriado, folheto educativo, oficinas de nutrição, receitas culinárias, conversas, diálogos, entre outros. Orientação nutricional. Grupos de orientação, né? No caso, o indivíduo, quando quer seguir uma situação de balanço relacionado à questão da atividade física, com a nutrição, isso mexe muito com a cabeça do indivíduo, né? Mexe muito com a questão do psicológico. Indivíduos que não conseguem perder peso, eles se autodesestimulam, não querem mais participar do meio social e tudo mais, entre outros. Então,
essa conversa em grupo, tá entendendo? Com outras pessoas, ela favorece. É como se fosse uma reunião de alcoólicos anônimos, né? Então, cada um com o seu objetivo, ok? Eu não tenho vergonha de dizer, hoje eu fui, semana retrasada, uns 15 dias atrás, eu fui orientado a buscar um psiquiatra, né? Porque eu já estava com muito tempo que estava tomando um medicamento aí, e eu mesmo me auto busquei na situação de pedir para minha esposa procurar. Silva, procura aí um psiquiatra para mim, porque eu estou sentindo necessidade de mudança aí nesses medicamentos, que eles não estão mais fazendo efeito, não. E veja que são 2 medicamentos pesados, né? No caso, o alprazolam e o Rivotril. São 2 medicamentos pesados. Medicamento de derrubar boi. Só para vocês terem uma ideia, eu fui fazer uma endoscopia há uns 2 anos atrás, e antes de eu fazer o exame em si, veio a enfermeira lá, a pessoa que ajuda lá no campo, ela veio com um copinho, né, com um pouco d'água dentro, e eu perguntei para ela para que era aquilo dali. Ela disse, não, isso aqui é um sedativozinho, porque tem pessoas que ficam aperreadas quando fazem aquela intubação, tá entendendo? Coloca lá o material para poder passar pela garganta, e a pessoa fica aperreada e tal. E aquilo dali era para eu me acalmar. Rapaz, ela foi, perguntou se eu tinha ido com alguém para poder fazer o exame, porque eles orientam, né, para a gente levar alguém. Eu levei minha esposa, eu peguei e falei, não, eu tô com alguém aí. Ela disse, porque você vai tomar um sedativo, e esse sedativo vai lhe dar sono, vai estar não sei o quê. Eu digo, não, tudo bem, eu peguei, tomei tudo. Moço, eu não senti nada. Nada, 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 nada. Não foi do exame, não, eu não senti nada, foi do sedativo. E eu que sou muito curioso e tudo, e a gente trabalha com a situação, né, da área, eu perguntei para ela o que ela tinha me dado, né? Ela perguntou, né, se eu tinha sentido alguma coisa e tudo mais. Aí ela disse que foram 4 gotinhas de Rivotril. Eu digo, rapaz, eu tomo 8, tomo 4 de manhã e tomo 8 à noite. Então, como era que eu ia sentir mais alguma coisa desse Rivotril? Então, você tem aquela adaptação à questão do medicamento. E aí, resultado, eu fui ao psiquiatra e tal, ele disse, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar essa medicação aqui, que é tarja preta, que provoca, depois de algum tempo, já provoca mais ansiedade ainda, porque você se torna dependente do medicamento, e nós vamos passar um outro medicamento. E já me passou também para um outro profissional, que foi um psicólogo. Certo? No segundo encontro que eu já tive com um psicólogo, ele já me perguntou se eu não tinha a necessidade de procurar um grupo religioso. Olha aí como é que são as coisas. Tá vendo? Então é um profissional, poxa, dependendo do outro, e pá, e aquela coisa tá. Aqui dali com o objetivo de ficar sanando situações do teu cotidiano. Você procurar grupos, conversar, né? E isso é válido, pessoal. Isso é válido. Se você analisar a vida, a sua vida, fazer uma reflexão, nesse período de pandemia mudou muita coisa. Eu que sou aquela pessoa que vocês me conhecem, extrovertido, de grupo, de conversar, de repente estou submisso à situação de um quarto, né? Não é nem o meu, é da minha filha. Eu gosto de dormir em sala. O outro quarto é da minha esposa, eu não posso utilizar porque eu tenho uma área lá que
Eu crio para mais de 100 periquitos. E é uma zoada que não tem quem suporte. Tá certo? E assim a gente fica nessa situação de enclausuramento e tudo. E isso aí atinge o ego da gente, atinge o nosso sistema. O senhor cria o quê, professor? Hã? O senhor Periquitos. cria o quê? Periquitos. Periquito, Ah, tá certo. calopsita, agapanges. Sou pimenteiro também. Eu tenho pimenta aqui em casa de toda espécie. Eu tenho as 3 pimentas mais ardidas do mundo. A primeira que é a Carolina Reaper, eu tenho a segunda que é a Trindade Scorpion, tenho a terceira que é a Bat-Jolóquia, coisa mais linda do mundo. Depois eu vou mandar umas imagens para vocês aí. Sou apaixonado por pimenta. Certo? Então, beleza. Também a função do nutricionista é proposição de alternativas para a prática alimentar saudável. Foi aquele que eu falei em relação à questão de quantidade e qualidade. Né? O indivíduo pode mudar em questão de quantidade, mas ele pode, no caso, me diga uma coisa, você não quer fazer uma modificação, você trocar, por exemplo, esse carboidrato aqui, que é o arroz branco, será que não dá para você trocar ele por um arroz integral? Será que não dá? Né? Será que você não poderia, no caso, utilizar o leite in natura, passar a utilizar o leite integral? Então veja que ele está mudando algumas coisinhas para poder oferecer uma melhor condição dietética para o indivíduo, melhor condição nutricional. Então propor alternativas para a prática alimentar saudável. Então temos aí a informação bibliográfica, né, de onde é que foi tirado. Na orientação dietética é fundamental. Dentre as diversas formas de orientação dietética, a mais aceita cientificamente é a dieta hipocalórica balanceada, na qual o cliente, o paciente, receberá uma dieta calculada com quantidades calóricas dependentes de sua atividade física, aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Sendo os alimentos distribuídos em 5 a 6 refeições por dia. E observe aí esse percentual que também eu já venho descrevendo há muito tempo para vocês, de aproximadamente 50% a 60%. Pessoal, 50% a 60% tem que ser carboidrato, pessoal. Você não pode tirar carboidrato da sua dieta. 25% a 30% tem que ser lipídio. Aqui o autor botou o termo gordura, mas é bom até substituir isso aqui, eu vou substituir, eu vou tirar a gordura. Eita, eu estou fazendo aqui um crime, certo? Eu vou botar lipídio. Lipídios. Por que eu estou mudando agora, pessoal? Estou mudando porque gordura não é benéfico para o nosso organismo. Por quê? É gordura, quer dizer que é lipídio saturado. E lipídio saturado, ele é rico em LDL, colesterol. Por isso que eu estou botando lipídio aí. E 15% a 20% de proteína. Por que eu botei aí 15% a 20%? Eu peguei e botei em vermelho, chamativo, né? Veja que dos percentuais, dos nutrientes, o menor das proteínas. Tá certo? E, se você quer aumentar o percentual de proteína, esse aumento é mínimo. Se você é um praticante de atividade física, a própria quantidade de calorias que você aumenta na sua dieta já é o suficiente para poder lhe fornecer os aminoácidos que você necessita para um processo metabólico adequado. Ok? E aí você passa para uma dieta cetogênica, onde quase 90% do que você ingere é proteína. Vocês acham que isso é normal? Mas, professor, emagrece. Emagrece sim. Aí eu repito. Quem é que doente não emagrece, rapaz? Agora a gente tem que ver. Professor, você
professor, não. Martins, você é contra a dieta cetogênica? Sou não. Eu não sou contra a dieta cetogênica. Por quê? Porque existem situações de casos em que a pessoa ou perde peso ou morre. E aí? O médico vai perguntar, meu filho, me diga uma coisa, você quer ter uma dieta cetogênica ou você quer morrer? Aí o indivíduo vai dizer que quer morrer. Não, passe. Porque eu sou obrigado a perder peso. Tem pessoas que são obrigadas a perder peso rapidamente e tal para poder fazer uma cirurgia bariátrica. Tá certo? Então, existem situações onde uma dieta rigorosa, ela tem que ser feita. Porque senão poderá acarretar outros problemas e até mesmo a perda da sua vitalidade. Não são recomendadas dietas muito restritas, como o nosso amigo aí da sala falou, né? Dietas com menos de 800 quilocalorias, por exemplo. Poxa, uma dieta com menos de 800 quilocalorias para um indivíduo adulto é uma dieta que não satisfaz nem o metabolismo basal. Uma vez que essas dietas apresentam riscos metabólicos graves, como alterações metabólicas, mexe com enzima, né, mexe com tudo isso relacionado à questão da atividade metabólica, pode provocar acidose. Olha o nome da dieta que eu falei, dieta cetogênica. Dieta cetogênica. Corpos cetônicos, quando aumentados na corrente sanguínea, provocam acidose e gênese cetogênica, formação. Então, dieta cetogênica é uma dieta em que eu não tenho um metabolismo completo dos lipídios, e esses lipídios, ao final do seu processo metabólico, para poder se transformar em acetilcoenzima A, entrar no ciclo de Krebs e depois cadeia respiratória, eles não entram. Não entram por quê? Porque eu não tenho carboidrato suficiente para fazer o ciclo de Krebs funcionar. E aí o que eu faço? Eu vou transformar o acilcoenzima A, ele não vai ser transformado em acetilcoenzima A, aquele piruvato que é formado ao final das reações, tá certo? Lá dos carboidratos, ele é transformado em acetilcoenzima A. Na beta-oxidação, que é o metabolismo dos lipídios, eu vou ter o quê? Eu vou ter a formação de acil, que deve ser transformado em acetilcoenzima A. Né? Para isso, eu tenho que ter também a participação de um elemento que favoreça a transformação de acilcoenzima A em acetilcoenzima A. Se eu não tenho esse processo de transformação, não entro no ciclo de Krebs, eu vou fazer o quê? Meu organismo vai transformar esses substratos em corpos cetônicos, que vão cair na corrente sanguínea, provocando acidose, vão ser enviados até o fígado para que sejam transformados em carboidratos, por um processo chamado gliconeogênese. Então, vejam que eu já estou mexendo também com o metabolismo do fígado, o que pode futuramente provocar, por conta do excesso de trabalho, problemas para esse fígado, como no caso, modificações nas transaminases, no TGO, transaminase glutâmico oxaloacética, no TGP, transaminase glutâmico pirúvico, no gama-GT, gama-glutamil transferase, que são marcadores funcionais dos hepatócitos, das células hepáticas. Então, veja que a coisa, pessoal, não é tão simples assim, né? Arritmias cardíacas, olha aí. Por conta de uma dieta mal planejada,
você vai adquirir o quê? Problemas de arritmias. E que eu digo para vocês, é problema sério, pessoal. Eu sou detentor de arritmias severas. Tomo medicamentos para isso e fui informado de que eu tenho que voltar com 4 meses, já até passaram os 4 meses, para poder o médico fazer uma nova visualização de como eu estou, porque se não se resolver de forma medicamentosa, ele só poderá ser resolvido de um método incruento, ou seja, uma ablação, que é uma inutilização daquela região do coração que está causando a geração desses impulsos nervosos, né? São conhecidos como focos ectópicos e que estão mexendo com o ritmo normal do coração, que deveria ser regulado pelo nosso material. Certo? Então, Deus me livre de, tendo o conhecimento que eu tenho de hipertensão, de arritmia, fazer uso de um suplemento. Deus me livre. Deus me livre de utilizar um esteroide anabolizante, tendo em vista que a genética da minha família tem casos de câncer de próstata. Então, pessoal, eu tenho conhecimento. E quem não tem? Esses meninozinhos tudo novinho, que assiste filme do Rambo, esses meninozinhos que as meninas são fissuradas em situações de determinado tipo físico, porque aparece na novela da Globo. Não, o indivíduo ele tem que apresentar as mamas grandes, tem que ser tanquinho, tem que ter o glúteo proeminente. Então, aquele cara na novela que tem aquele tipo físico, aquele biotipo, ele ganha todas as mulheres na novela. Aí o pobre coitado, rapaz, aqui, que não tem um caimor, tá entendendo? Não tem um dinheiro para comprar um din-din, vai querer, não, eu tenho que ficar do jeito daquele indivíduo, porque aquele indivíduo lá, ele ganha todas as mulheres lá da Rede Globo. E aí, meu amigo, é onde está o erro da pessoa, né? Então, você tem que se conhecer para poder você enveredar por determinados campos da prática de atividades físicas. Você tem que se conhecer. Certo? Como saber se estou pontuado dentro dos níveis satisfatórios ou não para riscos à saúde? Como? Muito simples. Muito simples. Existem o quê? Protocolos bem simples de serem aplicados, como o IMC, Índice de Massa Corporal, que é utilizado para indivíduos dos 18 aos 59 anos, desde 1997, e que é assinado embaixo pela Organização Mundial da Saúde, né? Organização Mundial da Saúde esta que, por ocasião dessa pandemia, deixou o seu nome assim meio balançando em cima do muro, né? Meio que balançando. Por não ter uma prática, uma decisão que seja satisfatória. Se bem que esse momento é um momento realmente que não dá para você dizer realmente o que é certo e o que é errado, né? Mas é a Organização Mundial da Saúde, né? Deveria ter o quê? Pessoas, profissionais competentes e tirar esse lado político do meio para que trabalhasse realmente em prol da saúde mundial. Ok? Mas nós temos aí o IMC, o Índice de Massa Corpórea, que ele, comparado a outros protocolos mais científicos, eles estão ali lado a lado. Você faz um protocolo para poder constatar o peso gordo, o percentual de gordura, por um método mais científico,
certo? O método que trabalha com a plicometria, utilização do compasso de Lange. E quando você vai ver lá os resultados do percentual de gordura pela plicometria e por outros métodos que foram falados para vocês lá por ocasião das aulas do professor Gerardo Campelo, né? E se você comparar com o IMC, eles estão ali, ó, lado a lado. Então significa dizer que se eu não tenho condições de fazer um exame mais aprofundado para saber o meu percentual de gordura, eu posso utilizar o IMC. Se eu não tenho condições de fazer um espirograma, um ergoespirograma, para poder saber o meu consumo máximo de oxigênio, eu utilizo o teste de Kenneth Cooper, teste de 12 minutos numa pista. Eu utilizo alguns protocolos que já se utilizam do IMC para poder determinar o meu consumo de oxigênio. E a partir do consumo de oxigênio que foi captado do IMC, eu já posso ter o percentual de gordura corporal. Olha aí que coisa magnífica, pessoal. Só utilizando fórmulas que outros estudiosos tiveram tanto trabalho para poder chegar e validar esses protocolos. Certo? Então tá aí uma tabelinha. Se você faz o IMC, índice de massa corpórea, e você tem esses valores aí, você pode comparar aí com a tabelinha. Tiver abaixo de 18,5, baixo peso, e aí sucessivamente vai estar. Você já é um pré-obeso com 29,9, passou disso aí, você já é considerado um obeso. E aí você vai tendo agora só mudança de grau, né? Obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade grau 3, obesidade mórbida, e aí o indivíduo já está caminhando já para outras situações, certo? Vejam aí que esse IMC aqui, dos 18 aos 59 anos. Você já tem essa outra tabelinha aqui, que já é adaptada para um indivíduo com mais ou menos 60 anos. Tabelas adaptadas, né? E aqui, mais à frente, eu vou mostrar para vocês uma outra tabela que complementa a situação para indivíduos até mais ou menos 14, 15 anos. Então, são tabelas adaptadas. Então, você tem que ver, quando estiver trabalhando com as tabelas, observar para que grupo ela está sendo indicada. Porque você pode classificar um indivíduo numa determinada tabela e ela fugir da idade cronológica dele. E aí está tudo errado, né? Eu já recebi um resultado que, quando eu falei para o médico, ele ficou assim, deveras assustado, né? Porque ele já me conhecia e sabia que eu seria professor de anatomia, de fisiologia, da UESP, tá? Dentre outros locais. E aí, eu recebi um exame de um teste de esteira. Eu recebi um exame de um teste de esteira. E no resultado do exame, o meu consumo de oxigênio em repouso estava classificado como ótimo. Ótimo. O meu VO2, o meu consumo de oxigênio, ótimo. Com 43, alguma coisa por quilograma, tá certo? De peso corporal. Aí eu, conhecendo aquele consumo de oxigênio, eu digo, é impossível eu ter um consumo de oxigênio desse. É impossível, por quê? Porque eu sou sedentário. O meu consumo de oxigênio não é para passar de 30 ml por quilograma por minuto. Não é para passar de 30. Eu sou sedentário. E aí eu fiquei me perguntando, eu sou muito de olhar os exames, sou muito curioso em tudo, aquilo que não sei do exame, a gente vai para a internet da vida, vai para um Google escolar e tal, atrás de artigos e tal, para poder ver.
E aí, pessoal, sabe o que foi que eu notei? A pessoa errou simplesmente na minha idade. Ao invés de 55 anos, que eu tinha na época, a pessoa botou 45, diferença de 10 anos. Hoje eu estou com 57. Então, por conta desses 10 anos e observando o protocolo que eles utilizaram para mensurar o consumo de oxigênio de repouso, eu estava fora. E aí vocês imaginem o que isso aí poderia dar de errado. E aí fui eu que cheguei para um médico e falei para ele, digo, ó, doutor, meu consumo de oxigênio aqui está altíssimo. Eu sou um verdadeiro atleta e eu não sou. Eu sou sedentário. E eu observei, doutor, vi aqui no exame, na idade, que é utilizado como base para mensuração, por parte dos protocolos que vocês devem utilizar, né? Que o protocolo é colocado no exame, eu estou classificado de maneira errada porque botaram minha idade errada. Rapaz, esse médico, tá entendendo? Ficou assim, eu notei o jeito dele. Ele mudou o comportamento. Ele disse lá, pois, seu Antônio, pois nós vamos repetir o exame, nós vamos... Aí eu fui que já disse para ele, digo, doutor, pelo amor de Deus, eu não quero passar por tudo isso novamente. Ter que fazer novamente o exame, ter que esperar quase um mês para poder receber o resultado, passar mais uns 15 dias de ansiedade para poder saber o que, é que você vai dizer dos exames. Doutor, por favor, eu não quero mais fazer esses exames, não. E aí, ele simplesmente me observou lá a questão do medicamento e disse não que o medicamento está adequado para aquela situação, mas a arritmia não mudou. E daí ele me passou para um outro profissional, que é um arritmologista, que é esse agora que eu estou, que está me acompanhando aí nos meus projetos de vida aí com relação à cardiologia. Tá bom? Então, muito cuidado com a questão desse IMC, com as tabelas, qualquer tabela que você possa utilizar para determinado protocolo. Ok? Um outro método que você pode utilizar para poder ver como é que você está em relação à condição de biotipologia, condições de saúde, referente à condição do percentual de gordura, é a circunferência da cintura. Certo? Circunferência da cintura. Seria uma medida complementar a um diagnóstico nutricional. Veja aí, ó, medida complementar ao diagnóstico nutricional. Ela vai indicar o quê? Acúmulo de gordura abdominal, que é um fator de risco para a doença coronariana, diabetes tipo 2 e mortalidade. Certo? Então, essa gordura abdominal, ela é uma gordura diferenciada, ela é uma gordura que provoca um maior grau de inflamação generalizada do corpo. E essa inflamação associada ao endotélio dos vasos sanguíneos contribui para a formação de placas ateromatosas, placas de gordura, que são uma base para a diminuição do calibre dos vasos, o entupimento de vasos, o que poderá provocar acidente vascular cerebral isquêmico, acidente vascular cerebral hemorrágico por conta de uma hipertensão arterial sistêmica, né? De morte súbita, isquemia cardíaca, ok? Então vejo aí um simples examezinho, onde você pega uma trena, faz o quê? Uma mensuração da circunferência da cintura do indivíduo, aí você põe lá na tabela para poder analisar o homem, a mulher, questão da idade. Então tá aí, ó, para homens menor do que 94, mulheres menor do que 80, normal. Risco moderado, 94 a 102, certo? Para homens, 80 a 88 para mulher. Alto risco, passou de 102, passou de 88 para mulheres, alto risco, relacionado a essas doenças cardiovasculares, certo?
Vocês devem se lembrar dessa figura, né? A classificação da obesidade, os tipos de obesidade. Alguém se lembra desses dois tipos em relação à classificação da obesidade? Se lembram, meus amores? Quando o professor Gerardo falou, eu não lembro de ter mostrado a imagem, mas ele mostrou as medidas, como você está botando aí. Mas eu pergunto assim, eu pergunto não confiando diretamente em conteúdos do professor Gerardo, porque eu não sei o que ele transmitiu nas aulas dele, mas eu sei o que eu transmiti na aula passada para vocês, que foi justamente generalidades sobre obesidade, sobre obesos. E aí eu demonstrei para vocês esses tipos aí de obesidade. É mais comum no homem a obesidade tipo maçã, que nós chamamos de, no caso, o obeso androide. Obeso androide. E na mulher, aquela obesidade tipo pera, né? Tipo pera. O formato de pera, que nós chamamos de obesidade ginoide. Ginoide. Ok? Então, a circunferência da cintura e um outro protocolo também, que você faz uma correlação entre cintura e quadril, que nós colocamos no conteúdo anterior da gente, ele nos dá uma ideia de como que nós podemos responder essa pergunta aqui. Né? Como saber se estou pontuado dentro dos níveis satisfatórios ou não para riscos à saúde. Certo? Simples IMC, circunferência da cintura, você pode ter a sua resposta. Ok? E aí, meus amores, nós vamos agora para uma outra etapa, que seria o controle do peso corporal. Eu subdividi esse tema para poder dar justamente o nosso tempo de aula, certo? E no próximo encontro, que é o encontro presencial, nós vamos trabalhar com o controle do peso ponderal, onde nós vamos nos utilizar de protocolos para que nós, através de alguns cálculos, nós possamos identificar VO2, percentual de gordura, IMC, tudo bem? Sim, professor. Ok, professor. Certo? Então, vocês gostaram do encontro da gente hoje? Muito bom, professor. Tá muito mais assim para uma conferência do que para uma aula, não tá, pessoal? É verdade. Vocês acham que se eu fosse fazer como é que eu posso dizer, uma palestra sobre questão de obesidade, será que eu me sairia bem? Ou mais ou menos? Rapaz, era o show. Rapaz, isso ia deixar um monte de palestrante por aí desempregado. Ô, rapaz, é tão bom eu ouvir isso de vocês. Muito bom mesmo, tá bom? Pois, pessoal, muito obrigado aí pela participação dos colegas, tá bom? O nosso próximo encontro poderá ser presencial, tá bom? Dependendo da situação do momento, né? Então, a gente tem que respeitar a questão do futuro e, se der para ser presencial, a gente faz. Se não der,